Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus. Está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação, de 1 hora de duração, e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua, que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje tem um xará do Renato aqui, que é o Renato Alves. Ele já participou com a gente, mas via telefone. Então, pela primeira vez, ao vivo e a cores aqui no programa Crescendo na Fé, estamos recebendo aqui o Renato Alves, a principal autoridade sobre memorização no Brasil e na América Latina, recordista sul-americano e tal de memorização. Ele que já foi entrevistado no Fantástico, enfim, nos principais canais de TV do Brasil, e hoje aqui no programa Crescendo na Fé, o que faz esse programa um tipo de edição especial do programa Crescendo na Fé. Renato, bem-vindo ao programa Crescendo na Fé. Bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes. É um enorme prazer, um privilégio poder participar desse programa e poder levar essa mensagem de esperança para aquelas pessoas que andam esquecidas, né? Bom, Renato, você sempre, desde pequeno, você teve uma memória assim fantástica. Você era um menino prodígio na escola, com 5 anos, 10 anos, tal. Você lembrava de coisas do Arco da Velha. Como é que é? Você sempre teve essa memória privilegiada? Pois é, como que eu entrei no mundo? Ninguém entra no mundo da memória ou da memorização porque tem uma boa memória. Verdade. Por incrível que pareça. É o contrário, né? Sempre os campeões mundiais de memorização, as pessoas que participam de campeonatos de memória, todos eles, os que eu conheci, os que eu entrevistei, entraram nesse mundo porque em algum momento da vida eles sentiam que tinha uma memória fraca, uma memória ruim, e no meu caso foi semelhante. Quando eu fazia faculdade, eu tinha aquela dor de pagar a faculdade, de viajar de ônibus todas as noites, assistia às aulas, estudava as matérias e no final não lembrava de nada. Então você é um esquecido. Então você é um ex-esquecido. Isso me frustrava, por quê? Porque eu pagava para estudar. Eu tinha o sacrifício de viajar. Estudava de verdade também. Eu tinha o sonho de ser alguém, de me formar, de arrumar um emprego, mas quando você termina de ler um livro e você olha para a tua memória e não tem nada, né, você se frustra, putz, o que está acontecendo, né? E nesse momento eu comecei a achar que eu tinha uma memória fraca, uma memória ruim. E aí, conversando e cheguei até o ponto de querer desistir da faculdade. Então, um amigo... Então, você não ia bem nas notas? Não ia bem, porque tudo se reflete no boletim, nos resultados. E... Tipo, você estudava, você ia lá, estudava, tal, mas chegava na hora da prova, branco. E não só na prova. Terminava de ler um texto, eu acho que acontece com muitos dos ouvintes, você lê a Bíblia, e você não fica nada na memória. Então, eu achava que a minha memória estava fraca. Um amigo me deu de presente um remédio para a memória. Esse remédio era um livro sobre técnicas de memorização. Ele falou, vou te dar um remédio. Isso. E era de um americano, esse livro. Esse americano, ele fazia demonstrações de memória, ele fazia shows de memória nos Estados Unidos. Lá é comum, né? Isso na década de 70. Era um livro bem antigo. E eu comecei a ler aquele livro e comecei a entender que existe uma diferença, pastor César, entre usar a memória e usar a memória com inteligência. A maioria das pessoas usam a memória no dia a dia, tá? Naquele fenômeno, se me interessa eu memorizo, se não interessa eu esqueço. Então, nesse livro eu aprendi que, poxa, existe uma solução, existe um caminho, né? E eu comecei a estudar aquelas técnicas, a aplicar as técnicas, porém, o que eu descobri? Que a gente não conseguia usar aquilo nos estudos, porque era só para demonstração, era técnica para palco. Então, eu comecei a desenvolver técnicas de memorização para a gente poder usar na faculdade. E foi aí que eu comecei a ter os bons resultados. Comecei a estudar, a lembrar do que eu estudava, a estudar para a prova, a poder fazer uma prova decentemente. E aí foi tão legal que eu comecei a ensinar os amigos na faculdade. E aí virou esse fenômeno. Isso há quantos anos atrás?
Isso aí há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, você era um esquecido que começou a se precaver lendo um livro e começou a estudar técnicas de memorização. Isso, eu desenvolvi esse método mnemônico, né? E aí eu me graduei, fui para a Unesp, onde eu estudei Ciências Cognitivas e Filosofia da Mente, onde eu lancei meu primeiro livro, Branco na Memória. Isso foi em 2002. E a partir disso eu comecei a dar palestras, a fazer programas de televisão, até que em 2006 eu fui procurado por uma empresa chamada Ranking Brasil, que é o livro dos recordes, ou faz a homologação de recordes, né? E eu fui ali testado e fui homologado oficialmente como o homem com a melhor memória do Brasil. Caramba, então, eu recebi, 2006. Isso, título inédito, é o único título brasileiro de melhor memória do país. Foi o primeiro brasileiro a receber essa homologação. E como é que faz um teste desse? Eu, no caso, fui testado de duas formas, tá? Memorização de sequência numérica, foram 110 dígitos em... Peraí, como assim 110 dígitos? A pessoa escreve 110 dígitos. Um número grandão com É um 110 número grandão. números? Isso. Imagina que seu CPF tem 110 dígitos, né? 9, 10 dígitos, né? Ela tinha 110 dígitos. E Tipo, 10 CPFs, um atrás do outro, numa sequência. Isso. Mais ou menos. Isso, exatamente, aleatório. E uma sequência de 110 palavras aleatórias também. Que não tem nada a ver com... pode ser um bicho, um nome de uma pessoa, uma cidade, um bicho, objeto, um país, tudo. E aí a memorização disso em 4 minutos. Então você pegou essa lista de 110 nomes de qualquer coisa que você nunca tinha visto naquela ordem. Isso, foi lá e uma lista de números. Depois uma sequência de números. Então eu tive esses 2 recordes. Em 4 minutos você conseguiu falar. Isso. A sequência correta. A sequência não. Correta. Não precisa ser a sequência. Não, na sequência, na ordem. É como você falar o seu CPF errado e você errar um número aí. Você acertou os números, mas não está na sequência, então não é seu CPF. Então você tem que acertar os 110 nomes de bicho, de não sei o que, na ordem certa. Na exata ordem que foi te apresentado. Exatamente. Agora, é legal isso, né? Porque, por exemplo, o pi. O pi é aquele cálculo do raio da circunferência. Esse número ele é infinito. Eu fiz uma apresentação em Brasília recentemente, eu memorizei o pi com 300 dígitos em 2 minutos e 30 segundos. Né? Caramba! Então, fala alguns números do pi, vamos ver se você memorizou. 10,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 50, 28, 84, 19, 71, 69, 39, 97, isso aí tá gravado, pessoal. Tá na sua memória esse número, então. Não, e vai ficar depois pro pessoal assistir. Quem quiser pegar... a gravação no YouTube para conferir. Mas vê o que acontece. As pessoas acreditam que tem uma memória ruim. E, na verdade, elas não aprenderam a usar a memória. A gente não aprendeu a usar a memória na escola. A gente não aprendeu a usar a memória no trabalho. A gente simplesmente é um refém do acaso. E o que está acontecendo hoje por mais que a tecnologia se desenvolva, as pessoas ainda estão se queixando da memória. Eu estive recentemente num evento e tinha lá a parte da livraria, eu fiquei ali dando autógrafos. Entre uma pessoa e outra, a gente viu um iPhone esquecido em cima da pilha de livros. Então, vê... Tipo, alguém esqueceu um iPhone. Você tem ali 2 cenários, tá? A altíssima tecnologia, a pessoa tem acesso à altíssima tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ela está esquecida. Então, hoje a gente vive esse paradoxo. Quanto mais se desenvolve a tecnologia, mais as pessoas estão ficando esquecidas. Mas não é um problema de saúde isto. É simplesmente porque as pessoas estão esquecendo de fortalecer aquilo que elas têm de mais essencial no organismo como um ser humano, que é a própria memória. Sem a memória você não dá um passo, sem a memória você não entende o que está sendo conversado aqui. Sem a memória você não consegue ler um texto, não lê a Bíblia. Sem a memória a gente não consegue fazer Uma pergunta dentro desse assunto. Bíblia. Estudar ou decorar? Dá para decorar? É certo decorar? Pode isso, Arnaldo? Como é que funciona? Olha, a Bíblia é o tipo de texto, a gente chama de texto técnico. O texto técnico você não lê, o texto técnico você estuda. Então, qual é a utopia de muitas pessoas, que é uma insanidade? Ficar decorando a Bíblia. O que é decorar? É uma repetição sistemática de uma mesma informação até a saturação das memórias de trabalho. Qual é o problema de você tentar decorar alguma coisa? Dá para decorar? Dá para decorar, claro que sim. Tá? Mas você gasta muito mais tempo, você gasta energia, e você fica parecendo aquele aluno que decora a matéria para fazer uma prova, né? Ele decora toda a matéria, aí ele sai de casa pisando em ovos, né?
e alguém dá Se ele bom tropeçar... se tropeçar, se alguém der bom dia, não me dá bom dia, senão eu esqueço tudo. É isso mesmo. Por que isso acontece, pastor? Porque uma parte da sua memória operacional está tentando segurar aquele conhecimento, porque ela se perde. Se você não tirar a atenção, o foco daquilo, ele se perde. E a outra parte da sua memória está tentando viver, fazer as atividades. Então, quando você decora algo, fica difícil você fazer 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Entendi. Por isso que decorar é uma utopia. Então, o que você tem que fazer com a Bíblia? Você tem que ler, compreender e memorizar. Entendi. Esse é o caminho. E aí, para isso, tem técnicas, né? Bom, eu vou fazer um primeiro intervalo e, na sequência, a gente volta hoje com Renato Alves, o maior autoridade sobre memorização do Brasil. Vira aí, a gente vai para o intervalo, voltamos na sequência e na volta vamos atender o ouvinte ao vivo. Atenção, os esquecidos. Atenção, os esquecidos. Até eu conversando com o Renato, hoje ele vai ensinar a mim e a você a nós memorizarmos as 12 tribos de Israel. Eu duvido. Vamos ver. Até o final do programa, ele vai ensinar pra gente. É uma técnica, Renato? Fica aí no programa, ouça, presta bastante atenção, que eu vou que ensinar dá pra uma memorizar. técnica acessível a qualquer pessoa. Não importa se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso. Se você se concentrar e ficar comigo, você vai conseguir memorizar instantaneamente. Então, pronto. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos na sequência com esse programaço de hoje, Crescendo na Fé. Vira aí. De volta com o programa Crescendo na Fé, agora sim eu vou abrir o telefone ao vivo, 3285-4400, você liga e fala ao vivo comigo no programa, só que eu quero perguntas sobre memorização. Você não consegue memorizar? Por exemplo, uma coisa, Renato, a pessoa já tem uma certa idade, ou ela acha que tem uma certa idade que não dá mais para memorizar. Eu tenho 70 anos, eu tenho 75, eu tenho 60 e tanto. Isso é mito ou é realidade? Conforme ela vai ficando mais velha, é impossível treinar a sua memória ou não? Acho que toda pessoa, quando atinge uma certa idade, ela tem o dever moral de transferir o seu conhecimento para os mais jovens. É o legado que ela tem. Alguma coisa sobre memória, memorização. E é interessante que, às vezes, a pessoa chega numa certa idade, ela aposenta o corpo, mas aposenta também a mente. E a mente é algo que você não pode aposentar. Você talvez não tenha a força, o mesmo vigor, a mesma força física que você tinha quando tinha 20 anos. Você tem aí 60, 70 anos. Minha mãe tem 64 anos, já não é uma jovem, né? Mas você tem o que? A sua mente. A sua mente, ela pode ter longevidade com lucidez, desde que você o quê? Fortaleça a tua mente. Então, assim como um jovem vai na academia para ficar mais forte, uma pessoa com mais idade, ela pode treinar a memória para ter uma memória mais forte e poder transferir esse conhecimento. Tem ouvinte ao vivo, 3285-4400, vamos lá. Alô? Alô, pastor César? Olá, quem fala? Amauri de Guarulhos. Amauri, bem-vindo ao programa. Pois não, meu irmão? Pastor César, eu tenho 40 anos de idade. Certo. E já ouvi aí com vocês que isso não é uma dificuldade que a pessoa pode exercitar. Você é um esquecido? Sim, certo. Sou um esquecido. Sou um esquecido e gostaria de saber, quero parabenizar e o programa, quero parabenizar também o irmão Eduardo aí. Renato, o irmão Renato. E Renato, eu gostaria de uma ajuda para saber como é que eu faço para desenvolver, pois gosto muito de pregar a palavra, quero fazer faculdade também de Direito e tenho esse medo de fazer a faculdade justamente por ter essa dificuldade. Certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Obrigado. Vamos lá. Essa é uma pergunta muito comum, né? Acho que o primeiro erro que ele comete é dizer que tem uma memória fraca, uma memória ruim. Por quê? Em primeiro lugar, com 40 anos de idade, a memória dele é perfeita. Mas o que acontece? Você reforça um comportamento negativo. Quando eu digo assim, minha memória é fraca, minha memória é ruim, mesmo por brincadeira, nós nunca devemos dizer isto. Por quê? Porque nós estamos reforçando algo. Então, eu vou dar um exemplo. Você chega num restaurante com o seu guarda-chuva, porque estava chovendo, e você deixa o guarda-chuva lá na porta. Ao invés de dizer assim, eu não posso esquecer o guarda-chuva, diga algo como, o que eu posso fazer para lembrar do meu guarda-chuva? Porque, tem como você dar uma dica agora, por exemplo, para a pessoa resolver isso? Quando você coloca essa pergunta, o que eu posso fazer para lembrar, você transforma a memorização num processo ativo. Então, vem cá, o que eu posso fazer para lembrar do guarda-chuva?
Bom, eu vou tomar uma providência. Eu vou pegar um pedacinho de papel, um guardanapo de papel na mesa, um restaurante. Eu vou colocar na minha carteira junto com o meu dinheiro. Que a última coisa que eu vou fazer é pagar o restaurante. E aquele guardanapo vale o guarda-chuva. Crio esse gatilho de memória, tá? Almoço, relaxo, porque eu não preciso ficar ali preocupado com o guarda-chuva. Posso discutir coisas mais importantes no almoço. E na hora de ir embora, quando eu for pagar a conta, eu tiro aquele papel no meio do meu dinheiro. O que significa isso? Tem um guarda-chuva na porta. Né? Esse é um gatilho de memória. Que legal. Quando você começa a fazer isso, quando você responde, e o pessoal que está ouvindo, isso é um segredo de ouro para uma boa memória, tá? O que eu posso fazer para lembrar? Fica com esse mantra na sua mente. O que eu posso fazer para lembrar do texto bíblico? O que eu posso fazer para lembrar do versículo, do capítulo, da pregação que eu tenho que ministrar? O que eu posso fazer para Porque lembrar? essa pergunta já me faz pensar em exercícios ou em situações onde eu vou lembrar. Essa pergunta faz você transformar a sua memória, a memorização num processo ativo e não mais passivo, independente da idade que você tem. Tem mais ouvinte ao vivo? Vamos lá. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Eu sou Daniel. Oi, Daniel, bem-vindo ao programa. Você é um esquecido ou não? Demais. Vamos lá, qual que é a sua pergunta pro Renato? Oh, Deus na casa. Então, eu na verdade, eu tenho uma cisma, sabe? Porque a gente vê aí a complexidade do mal de Alzheimer, né, tal. E, tipo assim, muita falta de memória, assim, pode ser um risco, assim, para uma possibilidade, assim, de mal de Alzheimer. Opa, geral, né? ótima pergunta. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na Obrigado, paz. Deus abençoe. Amém. Tá. Amém. Bom, eu não vou fazer o papel de médico aqui, tá? Até porque eu não sou médico, sou um prático da memorização, tá? Mas quais são os primeiros sinais de que você deve procurar um médico? Quanto a esses esquecimentos, não esquecer a chave, esquecer às vezes um documento, esquecer um compromisso, isso dá para ser evitado com técnica, mas quando você não lembra, por exemplo, o nome de uma pessoa muito próxima, Sua mãe? de um familiar, da sua mãe, sabe? Nesse caso, eu acho interessante procurar um médico, sim. pra Aí ver. é um problema de neurônio mesmo. Geralmente está muito, hoje em dia, a maioria, tá? A grande parte dos esquecimentos está ligado ao estilo de vida. Tá? É aquele corre-corre, é muita informação, a pessoa não seleciona o que é importante para ela, ela tenta dar atenção a tudo, acaba esquecendo uma série de coisas importantes. Tá? Ainda uma questão mais, se é uma questão clínica, como que eu sei? Se você está esquecendo o nome da sua mãe, do seu filho, Coisas que seriam impossíveis É uma de questão você... clínica, Isso, né? coisas impossíveis de esquecer. Você está no trânsito, você se perde, pera um pouquinho, como é que eu faço para voltar para minha casa? aí não tem jeito. Vamos lá, 3285-4400. Alô? Alô, Pai do Senhor, Pastor César. Amém, paz, quem fala? Tudo bem, Pai do Senhor, Renato? Oi, Renato. Então, 3 Renatos aqui. Um na mesa, outro no telefone, outro aqui no estúdio. Então vai pros 3. Hoje é o Dia Mundial dos Renatos, mas vamos lá. Qual que é a sua pergunta, Renato? Eu sou o Léo Lima, aqui de Francisco Morato. Aham. A minha pergunta é o que eu devo comer para ajudar na minha memória. E eu também, às vezes, fiquei sabendo, se a gente for fazer um exercício, correr, é muito bom a gente pegar e correr para trás. Você pegar e andar para trás correndo. Eu acredito que exercita a mente. Tipo uma simpatia mesmo. É né? verdade. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Tá Fica na bom? paz. Eu vi o Pastor César, eu comprei a Bíblia em áudio, show de bola. Que Deus bom. abençoe. Que bom. Faça bom uso, porque é um material muito, muito, muito importante. Deus Eu tô me abençoe. divertindo bastante, tá muito bom. Legal, Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Vamos lá, Renato. Bom, dieta para memória. Entendendo que a memória... Essa eu não sabia, andar para trás, correr para trás. Numa primeira instância, a nossa memória já funciona perfeitamente. O que nós devemos pensar, Renato? No que você não deve comer. Porque o que atrapalha a nossa memória? Às vezes você tem alguma coisa importante, você precisa estudar e você come alguma coisa que te cai mal, que te faz mal, uma refeição pesada. Isso tira o que? Automaticamente. Primeiro sintoma, tira a sua concentração. E quem não se concentra não memoriza. Então, tenta evitar qualquer tipo de alimentação que você sinta que vai fazer mal para você. Alimentos gordurosos, uma refeição pesada num horário inadequado. Porque se a gente falar da dieta que faz bem para a memória, nem todo mundo consegue acompanhar. Quer comer salmão, bons azeites, castanha do Pará. Mas se você... Isso tudo é o ômega 3, né? Isso tudo ajuda na formação dos nossos neurônios, da nossa rede neural. Agora, não tendo condições, uma alimentação saudável, um prato colorido com vegetais, com legumes, com frutas, né?
com E proteína. pegar leve antes de uma prova do Enem, por exemplo. Perfeitamente. E tal. Bom, agora se a gente andar correr para trás, não tem nada a ver. Ó. Existem os mitos, né? Por exemplo, um dos mitos que se fala, a gente usa 10% do nosso cérebro. Engano, nós usamos 100% do nosso cérebro, não usamos ao mesmo tempo e não usamos corretamente. É o que eu falo da memória. Muita gente se acha esquecida, mas na verdade não sabe como usar a memória. E essa é a minha missão hoje no Brasil. Nós temos mais de 500 mil de alunos, né, que aprenderam a usar a memória com inteligência. Que legal. Né? Então, as pessoas não têm esse tipo de orientação, não recebem isso na escola, esse tipo de orientação. Há alguns anos, o Renato tem sido um parceiro, né, da Faculdade Bethesda em projetos. Então, a gente tem, por exemplo, já 2 eventos legais, né? Um de uns 500, 600, 700 pessoas, eu não lembro, outro de uns 400, 500 pessoas mais ou menos, mas sempre com centenas de pessoas lotando auditórios para aprender sobre memorização. Acho que alguns deles devem estar ouvindo a gente nesse exato momento. Renato, como é que nasceu a ideia? E presta atenção, você que está ouvindo o programa, porque, cara, isso pode salvar teu ministério, de verdade. Como é que surgiu a ideia de utilizar toda essa autoridade que o Renato Alves tem, todo esse conhecimento, essa bagagem, essa estrutura, essa possibilidade de treinamento para aplicar num curso para memorização da Bíblia? Como é que nasceu essa ideia? Pois é, vamos lá. Como é que nasceu essa ideia? A gente tem um trabalho que ele é reconhecido nacionalmente e também está em mais de 100 países, que chama-se Curso de Estudo e Memorização. Esse curso ele foi um sucesso porque ele levava estudantes comuns a alçarem os primeiros lugares em provas e concursos públicos. Um desses estudantes foi um juiz de direito. Ele fez o nosso curso, conseguiu passar em 3 concursos para juiz. Uau! Ele vai escolher onde ele vai agora. Vestibulando de medicina de escola pública, que ficou em 6º lugar numa universidade de medicina, né, numa faculdade de medicina. No vestibular, deixando milhares de alunos. Então você apresenta, na verdade, resultados reais de pessoas comuns que treinaram a memória e só te procuraram porque não tinham na cabeça deles boa memória. Exatamente. E foram treinados. Que achavam que não tinha condições de passar. E aí aprenderam o quê? A usar a memória com eficiência. Tá? E a gente tem uma legião aí de 500 mil alunos, como eu disse, tá? Milhares deles sendo bem colocados mesmo. Mas sempre vinha uma pergunta: o meu negócio não é concurso, o meu negócio não é vestibular, eu quero memorizar a Bíblia. Para poder pregar uma palavra no ministério, para poder aconselhar um irmão. Num debate, por exemplo, para não poder sacar rapidamente um texto, né? Porque quando você tem o conteúdo todo na memória, o seu raciocínio se torna mais rápido. Claro. Numa aula, numa palestra, num sermão, num seminário, num debate, numa evangelização, enfim. Isso. Então, como diz lá em Romanos 12, versículo 2, transformem-se pela renovação da sua mente. Então, faltava o quê? Para essas pessoas, um método, uma forma de você pegar a Bíblia, ler, compreender e pegar aquele versículo, aquele capítulo e guardar na tua memória. Né? Salvar na memória de algum jeito e ficar lá disponível para você. Quando você precisar entrar naquele assunto, você vai lá e usa. Que, inclusive, na Bíblia, a Bíblia se refere à memória como coração, né? Guarde em seu coração. Verdade. Né? Preste atenção nas minhas palavras e guarde-as em seu Deuteronômio coração. 6. Deuteronômio 6. Isso. E você tem essa necessidade das pessoas guardarem. Então, tem gente que entende, poxa, mas memorizar a Bíblia é utopia. Não, a gente não está falando de memorizar a Bíblia. Está falando de compreender e guardar na memória aquelas palavras para que você consiga discorrer, falar com eficiência e até, inclusive, pastor, escrever. Como assim? Porque quando você vai escrever um texto, para você abrir, às vezes, escrever um texto de 50 palavras, você precisa de uns 500 arquivos na tua memória. Então, você escreve com mais facilidade a sua pregação, aquilo que você vai falar. Não, vai enriquecer, né, o ministério como um todo, né? Exatamente. Bom, deixa eu fazer a primeira propaganda desse curso na vida, né? É um curso novo, acabou de sair do forno, na verdade. É um curso novo, 0 bala. A primeira pergunta é: bom, aonde eu tenho que ir para fazer esse curso, né? O Renato vai dar esse curso aonde? Eu já vi cursos com o Renato Alves custando R$ 1.500, né? R$ 1.600. São coisas caras, né? Enfim, aonde eu tenho que ir para ter esse curso? Renato, vamos lá.
Pois é, o grande problema hoje é as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro. Tá? Isso encarece, não é só o valor do curso. Você tem que se deslocar, às vezes, de avião, de carro, pegar hotel. Tá? Então, como é que a gente pode democratizar isso e tentar dar acesso a todo mundo, não só do Brasil, tá? Em todos os países de língua portuguesa? Melhor lugar em todos, no seu bolso, no seu dispositivo celular. Então, nós criamos o Biblicamente, que é a Bíblia Na mente. Biblicamente. Então, o nome do curso é Biblicamente. Biblicamente, que é um curso online que você acessa do computador, do tablet. É uma plataforma interessante? É uma plataforma para smartphone também. A gente fez uma parceria com uma plataforma chamada Canvas. É a mesma plataforma que hospeda os cursos de Harvard, de Stanford, do MIT. Renato, mas Harvard é difícil. Não, qualquer pessoa de qualquer idade que saiba ler ou escrever pode acessar o curso com a maior facilidade do mundo. Não tem limite de idade de nada? O único limite é você saber ler, né? Ler, enfim, né? É ser alfabetizado. Mas é um curso em textos? Ele vai receber... É um curso em videoaulas. Então a pessoa se sente na sala de aula. Se sente na sala de aula, você está no seu escritório, tem um tempinho livre, bom, deixa eu estudar o Biblicamente. Sabe o que é legal? Que a gente tem recebido feedback de alguns alunos, que a gente fez um pré-lançamento dele. A pessoa está, de manhã, ela faz uma aulinha do Biblicamente. Eu perco tempo para isso? Não, tem aulas que duram 5 minutos, tem aulas que duram 10 minutos, tem aulas que duram 15 minutos, a videoaula, tá? E ali você tem um aprendizado, de manhã. Qual é a matéria-prima de quem utiliza a memória? São as pessoas, são os eventos, são as tarefas do dia a dia. Então, durante o dia, ela vai aplicando aquilo. Aí, chega à noite, ela quer estudar a Bíblia. Que tem muita gente que estuda a Bíblia de noite. Só que ela já vai estudar com o método. Então, não vai acontecer aquele problema dela esquecer aquilo que ela está aprendendo ali. No dia seguinte, ela vai acordar lembrando daquilo. E aí, no próximo dia, ela já acumula mais conhecimento. E vai acumulando conhecimento na memória. Uau! Então, o Biblicamente, que é um curso novo, é o primeiro curso de memorização da Bíblia desenvolvido com o método Renato Alves, que é um método que é conhecido no Brasil inteiro, que é chamado método Renato Alves. Então, vamos lá. Eu vou oferecer, através dessa parceria da Faculdade Bethesda com o Renato Alves, nós vamos oferecer aqui o curso Biblicamente. Então, presta atenção, porque como é a primeira vez que você está ouvindo esse anúncio, você sabe, quando a gente lança algum produto aqui na FTB, no programa, a gente sempre dá presente para quem aproveita, né, logo de cara. Então, vamos lá. Vamos falar, por exemplo, tem 2 níveis, né, esse curso. Tem um nível... como se fosse um básico e um avançado? Fala um pouco como é que funciona. A gente tem o Biblicamente Discípulo e o Biblicamente Mestre. Qual é a diferença? Discípulo. Senhora que gostaria de ler a Bíblia, entender e memorizar, porque você é um fiel, você é um cristão, você quer saber mais sobre a Bíblia. Então, você é um discípulo. Esse aí já resolve essa questão. É para resolver isso, tá? Biblicamente Mestre. Eu sou um pastor, eu sou um líder, professor da escola, professor de uma escola bíblica, e eu quero não só memorizar a Bíblia, eu também quero aprender técnicas de estudos, que é a leitura dinâmica, você aprender a ler 3 vezes mais rápido, que não é só para a Bíblia, pastor. Porque às vezes eu fiz o curso de leitura dinâmica, inclusive é caro pra caramba. Você tem que ler outros livros no dia a dia. Né? Então você aprende a ler 3 vezes mais rápido, isso é garantido, tá? No treinamento que vem junto com o Biblicamente Mestre. Então você vai dar um curso de leitura dinâmica junto? Junto. Meu curso de leitura dinâmica, só ele é caro, né? Só ele é caro e ele tem uma eficiência garantida, comprovada, tá? E ainda tem um terceiro curso, que é o Empatia Instantânea. O que é o Empatia Instantânea? Quando você chega num lugar, muitas vezes você está diante do público, numa plateia, ainda tem uma barreira de resistência. Então, você aprende a criar empatia instantânea com as outras pessoas. Então, para líderes, isso aí é importantíssimo. Pelo seu olhar, pelos seus gestos, pelo tom da sua voz, você consegue gerar uma empatia instantânea. E você vai compartilhar isso. Esse curso também está embutido no Biblicamente Mestre. Então, peraí, vamos lá. Recapitulando. Atenção aos esquecidos que estão ouvindo o programa. Pela primeira vez no Brasil,
o Renato Alves desenvolveu um método comprovadamente vencedor, nesse sentido de que você vai memorizar de verdade, não vai esquecer, uma fórmula, um jeito, um método que comprovadamente dá certo, tá? Para você memorizar, não decorar, para você memorizar a Bíblia. Tem dois níveis, né? Tem o nível discípulo, que é baratinho, né? Nível discípulo, e tem o nível mestre, que ele custa um pouco mais caro, mas ele tem alguns plus aí dentro desse curso. Então, vamos lá. O curso discípulo, ele custa R$ 497, você pode parcelar em 10 de 49, tá? 497, 10 de 49, tá? Só que é o seguinte, o que você está comprando? Você está comprando a possibilidade de você memorizar a Bíblia. Pastor, Você tá entendendo? posso complementar? São 9 módulos completos. Você vai estar na mesma plataforma EAD dos estudantes das melhores universidades do mundo. Você vai ter acesso a um curso onde você vai poder aprender a memorizar desde a estrutura da Bíblia, os capítulos da Bíblia, versículos, palavras, estudar textos técnicos. Você vai ter todo um processo de estudo para você, esse no discípulo. Esse mesmo curso ele vai no mestre também. Ah, entendi. É que o mestre vai ter mais outros... turbinado. Entendi. Né? Mais... Então você tem... Agora eu vou falar do curso mestre. Ele custa R$ 997, 10 de R$ 99,70, tá? Sem juros, sem taxas, sem letras miúdas. É 997. Você vai parcelar em 10. 10 de R$ 99,70, tá? Parece que dá para parcelar até em 12, né? Não sei. Tem até 12. Parece que dá para parcelar até em 12, aí cai para uns 80 e poucos. Mas vamos lá. Junto com o curso mestre, tem o curso de leitura dinâmica. A época que eu fiz, só esse curso de leitura dinâmica já custa isso, tá? Então, vamos lá. Então, você vai ter o curso biblicamente, memorizar a Bíblia, só que para líderes. Aí você ganha o curso de empatia e ainda de leitura dinâmica. Tudo isso junto pelo mesmo preço do curso de mestre, tá? Então, vamos lá. Quanto custa o biblicamente, o curso de memorização, o básico, vamos chamar assim, o discípulo? Custa 497, dá R$ 49,70, são 10 pagamentos de R$ 49,70 no cartão. Quanto que custa esse mesmo curso, mas para mestre, mais turbinado, com outros cursos juntos, orbitando em volta desse daí? Custa quanto? 10 de 99, tá certo? Atenção, você que esquece as coisas. Posso fazer um desafio, pastor? Opa! Se você comprar o Biblicamente agora, você tem 7 dias para experimentar o curso. Assistir às aulas, fazer os exercícios. Se você, em 7 dias, disser assim, olha, não me adaptei ao método. Não é o que eu queria, não é o que... Manda um e-mail que o seu dinheiro será totalmente devolvido. Sem palavras também. Quer dizer, isso é para mostrar, que a seriedade, né, a integridade da proposta. Então, se você quer memorizar, agora é com você, meu irmão. Agora é com você, minha irmã. Caramba, olha só. Você tem, em 7 dias, usando e abusando do método, do curso, vendo o vídeo, inclusive em 7 dias, dependendo, você pode ter visto todo o curso, porque só depende de você, fica disponível todo lá para você. E se você falar assim, não deu certo para mim, o dinheiro todo é devolvido para você. Você entra lá no e-mail que tem dentro da área do aluno, olha, eu não gostei do curso, quero que... Não precisa explicar nada. Não precisa explicar nada. Isso aí, nós temos 20 anos de mercado. Tá, o nosso trabalho, eu achei que só eu fazia isso. Porque eu no meu curso de hebraico eu falo isso, né, Renato? Eu falo, se você não aprender hebraico, eu te devolvo o seu dinheiro. E que legal encontrar gente assim. Que bom, cara. Que bom. Mas tem que ser essa transparência, porque a gente não quer que um aluno compre um curso, fique insatisfeito e vá depois na internet, fale mal, não gostei. Não tem problema nenhum. Não se adaptou com a técnica. Agora, eu tenho certeza que vai se adaptar. Agora uma pergunta. Uma técnica aqui agora, ao vivo aqui no programa. Será que rola? Vamos lá. Renato, vamos lá. Eu quero provas, meu irmão. Eu quero provas. Vamos lá. Como memorizar versículos? E antes de terminar, você vai ensinar a gente a memorizar as 12 tribos de Israel. Mas como memorizar versículos? Fala ensina a gente aí, vamos ver.
Vamos partir da premissa que você tem que criar gatilhos para você lembrar, né? Como eu dei o exemplo do guarda-chuva, você pega um pedacinho de papel, coloca no dinheiro, você vai lembrar depois de retirar seu guarda-chuva. Então, imagine que o nosso ouvinte deseja memorizar o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, né? Pois o Senhor, ou tu estás comigo, Isso. né? Tua vara e o seu cajado me consolam. Então, vamos pegar 3 palavras aqui, tá? Que é comigo, que é o andasse comigo e cajado. Andasse comigo e cajado. Tá? Se concentra nessas 3 palavras. Andasse comigo e cajado. E você faz essa memorização de manhã, você faz a leitura do Salmo e se concentra só nessas 3 palavras. E aí você lê o Salmo uma vez, você faz uma segunda leitura ouvindo o som da sua voz, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, nenhum mal eu temeria, porque tu estás comigo, sua vara e seu cajado me consolam. A gente tem aí de novo, andasse comigo, cajado. Certo. E aí você, durante o dia, você fica meditando nesse versículo. E no dia seguinte, o que acontece? Você, obviamente, você vai lembrar do versículo 23. E você quer memorizar um novo versículo. Então, você vai selecionar daquele texto 3 palavras. Chaves, né? As palavras-chave ali Vai dentro. ler o versículo de novo, com atenção, ouvindo o som da própria voz. Aí você vai passar o dia meditando naquele versículo. Isso, tempo que o ouvinte gasta para fazer isso? Minutos. Sim. 1 minuto, 2 minutos. Verdade. Né? E ele tem a possibilidade de meditar, porque muito na Bíblia se fala medite, né? Medite na Verdade. palavra. Aí no terceiro dia, ele já tem os 2 anteriores, ele vai pegar um terceiro versículo. E quando ele percebe, em uma semana, ele memorizou 7. Né? Sim. E aí, quer dizer, em 30 Em pouco dias... tempo ele tem Isso, vários então, versículos. agora, isso é uma técnica bem básica, tá? A gente trabalha isso no curso com muito mais propriedade, dando alguns detalhes, porque a leitura concentrada, existe um checklist de mais de 10 etapas que eu não consigo fazer aqui na rádio, porque tem que explicar passo a passo. Mas veja, é muito rápido, andasse comigo cajado, andasse comigo cajado, aí você repete o versículo. Entendi. Prometemos no começo do programa como memorizar as 12 tribos de Israel. Renato Alves. Pode fazer já? Opa, vamos lá. Você que está nos ouvindo, eu não sei em que situação você se encontra nesse exato momento, mas eu preciso que você se concentre comigo aqui por 1 minuto. Né? Então, feche os seus olhos, imagine uma tela branca, como se fosse a tela de um cinema. Eu vou te dar uma sequência de palavras. Essa sequência de palavras serão gatilhos para você lembrar das 12 tribos de Israel. Tá? Então, comece imaginando um assento. Pode ser um assento de banheiro, um assento de carro, um assento de avião. Neste assento está todo marcado com um beijo. O assento está marcado com um beijo. O beijo, ele suja um dado. Esses dados de jogos, né? O dado ele é recolhido por uma enfermeira. Essa enfermeira, ela monta em cima do gado. O gado, ele morde uma isca. A isca é puxada por Judas. Judas sai correndo no meio da manada. A manada pisa na neve. A neve, embaixo da neve tem um rubi gigante. Este rubi, ele é colocado no sítio. O sítio pertence ao Zagalo. Vamos repetir, concentre-se mais uma vez. O assento está marcado com o beijo ele suja um dado. O dado é recolhido por uma enfermeira. A enfermeira, ela monta no gado. O gado morde uma isca. Essa isca é puxada pelo Judas. Judas sai correndo no meio da manada. A manada pisa na neve. A neve, embaixo da neve tem um rubi. O rubi é plantado no sítio. O sítio, ele pertence ao Zagalo. Deixa eu repetir para o ouvinte. Assento, beijo, dado. Você tem aí a enfermeira, gado. Você tem a isca, Judas, manada. Você tem depois a neve, o rubi, o sítio e o Zagalo. 12 palavras. Essas 12 palavras são gatilhos de memória. Esses gatilhos servem para você
apoiar um conhecimento novo que você deseja. Então, você tem aí acento a tribo de Aser, beijo Benjamim, dado é a tribo de Dan, enfermeira é Efraim, e gado lembra que tribo? Gad. Gad. E Isca, Issacar. Sacar. E Judas, Judá. Judá. Manada, Manassés. Manassés. Neve é início para Neftali. Naftali. Tá? Rubi, Sim. já falei Ruben. Sítio, Simeão. Simeão, verdade. Tá? E você tem Zagalo, Zebulon. Zebulon. Caramba. Então, quer dizer, a técnica é, você pega tudo que você precisa memorizar e cria uma historinha imaginária, alguma coisa, que você... Isso, você pode até colocar na ordem, se você quiser, então. Isso, a gente chama isso de teoria dos andaimes. Então, lá no curso, lá na área do aluno, você vai ter toda uma explicação, Assim, passo a passo, para você fazer... Com condições de treinar sobre condições de treinar. Então, você cria-se um suporte que a gente chama de andaime mental para suportar a informação nova. Agora, imagina isso, pastor, num texto, que legal. Caramba. Você lê o capítulo da Bíblia, você criar um suporte mental e conseguir memorizar o capítulo Ou, inteiro. por exemplo... Palavra por Ou, por palavra. exemplo, fica até uma dica para você depois, a gente já tem que encerrar, mas vamos lá. Você pega, por exemplo, os utensílios do templo, que está em forma de lista na Bíblia. Então, tem lá uma lista de tudo que tem que ter no templo. Tem como memorizar tudo que tem no tabernáculo, por exemplo, na exata ordem que está no texto, por exemplo? Na exata ordem. O legal da memorização que a gente ensina é que não é uma memorização engessada. A partir do método que eu ensino no Biblicamente, você consegue memorizar tudo que a sua imaginação... Aí é com o aluno, Tudo né? que você puder imaginar que você necessita memorizar dentro do conteúdo bíblico, você vai ter condições. Fantástico. Então, presta atenção, irmão e irmã. O Biblicamente é um curso 0 bala, acabou de sair, tá? E tem duas versões. Tem a versão discípulo e a versão mestre. Eu indico a versão mestre porque o Renato está dando de presente o curso de leitura dinâmica, tá? Como só o curso de leitura dinâmica é caríssimo, tá? E assim, é realmente funcional, eu indicaria que você comprasse o curso mestre, porque você tem 3 cursos em um. Se juntar os 3 cursos, todos os 3 cursos juntos, passa de R$2.000 e tantos e você vai levar pagando R$10,99. Então, vamos lá. Tem o eu não posso, então eu quero pagar o barato, que é o mais barato, que é R$49. Tudo bem. Então, você escolhe ou 49 ou 99, qual cabe dentro do seu bolso, são 10 parcelas, tá? E o risco é 0, porque se amanhã, se até 7 dias, de hoje a 7 dias, você falar assim, não me adaptei com o método, tentei, eu entendi o que o professor falou, eu fiz a técnica que ele fez, funcionou, mas quando eu apliquei num texto bíblico não está funcionando, então não está... Não precisa nem explicar isso. É só mandar um e-mail dizendo, eu solicito o cancelamento. O pastor, e a transparência toda aqui, o senhor sabe por que 7 dias? É o Código de Defesa do Consumidor. Eu não decido se eu vou devolver, eu sou obrigado a devolver o dinheiro. E você já está se oferecendo a fazer isso espontaneamente. Então, se você adquiriu biblicamente agora, você vai ter 7 dias, mas assim, dificilmente alguém não gosta, porque o trabalho realmente, ele está... Eu vou te falar, o curso de hebraico que eu fiz, por exemplo, eu faço esse desafio há muitos anos. Eu nunca devolvi, porque todo mundo aprende. Então, se você está ouvindo esse programa, risco 0. Não tem que comprar indo em lugar nenhum, não tem que sentar na cadeira de uma escola, não. Você faz do seu computador, do seu tablet, do seu celular, dentro do tempo, eu prefiro estudar à noite, depois que eu chego da escola, não importa. Você vai sentar e vai ter lá, vai aprender a memorizar a Bíblia. Você está entendendo que você vai memorizar a Bíblia? O curso se chama Biblicamente, tem 2 versões, a versão discípulo. Você paga R$ 49,70. São 10 pagamentos, e a versão mestre, R$ 99,70, já ganhando o curso de empatia, curso de leitura dinâmica e esse curso super turbinado para levar vocês exatamente para o próximo nível. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Renato, mas obrigado por estar aqui comigo hoje e que tenhamos outras oportunidades de falar dessa possibilidade para os nossos ouvintes.
Um prazer enorme. Eu tenho certeza que não faltará a oportunidade de estarmos juntos para poder falar mais sobre desenvolvimento, memória, aprendizagem e Bíblia. Legal. Gente, estou ficando por aqui. Hoje eu falei o grande lançamento, o Biblicamente. Você escolhe o discípulo ou mestre. Vai no mestre, irmão. Porque só o curso de leitura dinâmica custa isso. De verdade, tá? Então, leitura dinâmica, empatia e memorização, tudo junto com memorizar a Bíblia. É o que você precisava. 99 contos, em 10 pagamentos, enfim. A gente continua aí seguindo e servindo a Jesus. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você acabou de ouvir Programa Crescendo na Fé.